Seu nome era Shizuka Kuzi. Usava o uniforme escolar, saia azul escura, blusa branca e uma mochila que já perdera a forma. Seus olhos estavam vazios encarando o chão de areia escura. Na coleira, o único ser que parecia notar sua existência. Seu cachorro, Cheppy. Foi nesse ambiente desbotado que caiu do céu um ser. Não caiu com estrondo, não houve brilho, apenas uma queda suave como uma bolha estourando. O pequeno alienígena cor-de-rosa, com tentáculos flácidos e olhos imensos, levantou-se na areia. "Tacou pipi!" disse ele em sua língua estranha, mas adorável. Shizuka apenas o encarou por longos segundos, sem esboçar surpresa. Após um tempo disse, "Você parece um polvo." Ela se aproximou segurando a alça da mochila com uma mão. "Vim do planeta Happy! Vim espalhar felicidade!" "Felicidade?" Ela se agachou e olhou o Takopi de perto. Não havia brilho em seus olhos, apenas cansaço. "Você parece triste. Posso te ajudar. Tenho Happy Gadgets." Ele retirou de dentro de seu corpo um pequeno objeto brilhante, como um broche com uma fita cintilante. "Obrigada, Takopi." E assim, ela lhe deu um nome. Durante os dias seguintes, Takopi passou a segui-la. Observava sua rotina. Shizuka saía cedo para a escola, sempre sozinha. Sua casa era apertada, escura, com pilhas de roupa por lavar. A mãe, uma mulher jovem com olhar cansado, raramente falava com ela. "Já vai sair? Não esquece de fechar a porta." "Sim, mãe. Não tem comida hoje. Compra algo no caminho." Na escola, Shizuka era ignorada por alguns e atormentada por outros. Marina, uma menina loira de presença marcante, era a líder do grupo que a perseguia. "E aí, Shizuka, sua mãe já pegou algum cliente hoje?" "Ela nem tem lanche. Deve comer ração com o cachorro." Takopi observava tudo. No início, acreditava que podia resolver com um gadget. Mas cada vez mais observava como Shizuka aparecia machucada, roupas sujas e com aparência de sofrimento. Isso tudo causado por Marina, Takopi pensou em ajudar elas a serem amigas com Happy Laço. "Você não entende. Eles não vão parar. Nunca param." Takopi, pela primeira vez, sentiu algo que não conhecia: impotência. Certa tarde, Takopi ofereceu um novo gadget, um laço rosa com um brilho suave. "Este é o Happy Laço se amarrar em você e na Marina vão se tornar amigas na hora e sorrir juntas, pi." Mas ele quebrou a única regra: um Happy Gadget nunca pode ser usado longe da presença de um Happyano. No dia seguinte, Takopi foi até a casa de Shizuka. A porta estava entreaberta. Ele entrou chamando por ela, mas não obteve resposta. Logo ao entrar no primeiro cômodo da casa, Takopi a encontrou sem vida, deitada no chão frio. O laço do Happy Ribbon ainda estava amarrado ao seu pescoço. A cena era silenciosa, fria e definitiva. Takopi correu, mas não a tempo. "Shizuka!" O tempo pareceu parar. Takopi se aproximou do corpo. Chorou. Sentiu um vazio, mas havia uma última chance. Ele pegou a Happy Câmera, um dispositivo de viagem no tempo. "Eu vou consertar. Vou salvá-la." Ele apertou o botão. Um flash. Estava de volta no local que tirou uma foto com Takopi dias atrás. A volta no tempo, para o momento que a foto foi tirada, teve sucesso. Graças a isso, voltamos novamente no local de início, e ali estava ela. Shizuka Kuzi, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Para Takopi. Ele correu até ela, aliviado. "Shizuka!" gritou, os tentáculos tremendo. Ela o olhou, a mesma indiferença no rosto. "Você de novo?" Takopi segurou suas mãos pequenas. Eu te ajudo dessa vez. Prometo." Mas Shizuka não compreendia o desespero nos olhos do alienígena. Para ela, era o primeiro encontro. Para Takopi, uma segunda chance desesperada. Ele tentou antecipar os acontecimentos. Usou gadgets novos. Tentou evitar o bullying. Mas os eventos começavam a se repetir, como se o mundo estivesse preso em um roteiro cruel. Aos poucos, Takopi perceberia. Nem mesmo voltar no tempo garante felicidade.
Takopi, Shizuka e Chepi estão caminhando à noite sob o céu estrelado, em uma atmosfera tranquila, mas carregada de emoções silenciosas. Takopi comenta aliviado. A Marina-chan não tentou fazer nada hoje, né, Pi? Shizuka, ainda contida, responde. Sim, talvez. É um momento de respiro. Parece que, ao menos temporariamente, as ações cruéis de Marina cessaram, algo raro na linha do tempo anterior. Takopi, sempre otimista, completa. Esse seja o primeiro passo para serem amigas de novo, Pi. Shizuka não responde de imediato, mas sua expressão vacilante mostra que o comentário a tocou, embora ela não saiba como se sentir. Logo depois, eles se aproximam de um parquinho noturno. Shizuka confessa em voz baixa. Fazia tempo que eu não caminhava com alguém, e revela. Há muito tempo, eu costumava sair com meu pai. Essa lembrança, dita com uma expressão de tristeza suave, mostra que a dor da ausência do pai ainda a acompanha, mesmo que Takopi esteja tentando preencher esse vazio com companhia e gadgets. Takopi, surpreso, reage. É mesmo, Pi? Enquanto caminham, o painel mostra a placa do Parque Municipal, simbolizando esse lugar como um ponto de reconexão entre passado, dor e possíveis novos começos. Antes que qualquer sentimento bom pudesse se firmar, o riso ecoou pela escuridão. Ha 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 ha! A risada cortante congelou o instante. Takopi estremeceu. Shizuka parou. De dentro da escuridão, como um predador surgindo das sombras, Marina apareceu. Com um sorriso perverso e olhos esbugalhados, ela escarneceu. Fora assim tão tarde, você não tem juízo mesmo. Shizuka tentou recuar, mas seu corpo parecia preso ao chão. Marina não parou. Sua voz gotejava veneno. Acho que a indecência é de família, hein? As palavras perfuraram Shizuka mais do que qualquer tapa. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Takopi, ainda sem entender completamente os costumes humanos, sentia uma pressão estranha dentro do peito. Uma mistura de raiva e impotência. O campo de esperança daquela noite se partiu ali, sob a lua silenciosa, diante do olhar indiferente das árvores. E Takopi começou a entender. Nem todos os problemas podiam ser resolvidos com gadgets. Shizuka permaneceu imóvel. As palavras de Marina ecoavam em sua mente como espinhos fincados em sua pele. Seu rosto estava vermelho, não de raiva, mas de vergonha, de impotência. Takopi olhou para Marina, depois para Shizuka. Seus tentáculos se moveram de forma inquieta. Pela primeira vez, a ideia de felicidade parecia muito, muito distante. Por quê? Por que ela fala assim, Pi? Ele sussurrou, quase sem forças. Shizuka não respondeu. Apenas baixou os olhos e apertou a coleira de Chepi. Marina então se aproximou mais. Os cabelos loiros desgrenhados balançavam com o vento noturno, e sua expressão era a de puro desprezo. Ela se abaixou, chegando ao nível de Takopi, mas seus olhos não demonstravam curiosidade, apenas crueldade. Após dar um tapa na cara de Shizuka, Marina se aproximou, passos lentos, como um predador testando a presa. Ela então se abaixou de leve, ficando na altura de Chepi, e, sem aviso, puxou o rabo do cão com força. Vamos ver se esse vira-lata é bravo mesmo. Chepi latiu alto, avançando instintivamente. Com um rosnado feroz, mordeu o braço de Marina. A menina gritou, cambaleando para trás. A manga da blusa rasgou e um fio de sangue escorreu. Era superficial, mas suficiente. Não! Shizuka gritou em desespero. Takopi tremia. Era a pior coisa que poderia ter acontecido. Mas Marina sorriu. Não foi um sorriso de dor. Foi de satisfação cruel. Com os olhos ainda lacrimejando, ela limpou o sangue com a manga. Ora, é o cão pulguento mesmo, hein? Ela se virou para Shizuka com uma expressão fria. Eu sempre tive essa dúvida. Se lixo como você, pode mesmo ter cachorro. Shizuka tentou falar, mas foi interrompida. Também tem direito de ter cães? Até sanguessugas e vadias agora têm pets?
Sem hesitar, Marina tirou o celular do bolso. O dedo deslizou com precisão, como se ela já soubesse o número. Oi, sim, aqui é Marina. Um cachorro me atacou. Estou ferida. Ele ainda está solto. Pode vir agora. Shizuka tentou protestar. Marina, por favor, não. Ele só me protegeu. Por favor. Mas Marina já havia virado as costas. Se esse monstro me mordesse de verdade, eu podia ter morrido. Mas tudo bem. Agora a carrocinha resolve. Em minutos, um veículo branco virou a esquina com os faróis baixos. 2 homens desceram com uma guia de contenção. Marina apontou com frieza. É aquele cachorro me atacou. Chep tentou se esconder atrás de Shizuka, mas os homens já se aproximavam. Não! Não levem ele! Ele não fez nada! Chep! Os gritos de Shizuka ecoaram pela noite. Marina observava de longe, braços cruzados, um leve sorriso ainda nos lábios. Talvez agora você aprenda a ficar no seu lugar. A van partiu. Takopi se encolheu. Shizuka caiu de joelhos na calçada, os punhos cerrados, as lágrimas caindo sem parar. O barulho do motor se afastando era como o som de uma sentença, o som do mundo lhe sendo arrancado à força. Depois que Marina provoca Chep até que ele a morda e chama a carrocinha, o cachorro é levado violentamente. Shizuka tenta correr atrás, grita em desespero, mas é em vão. Ela volta para casa coberta de sujeira, arranhada e emocionalmente destruída. Em casa, Shizuka pergunta: Mãe, cadê o Chep? A mulher, sem sequer desviar o olhar da pia ou do que estiver fazendo, responde com uma calma cruel. Ah, ele foi para a casa do seu pai. Mas ele nem avisou. Pois é. Silêncio. Shizuka, confusa e esperançosa, pensa que talvez Chep esteja bem. Mas no fundo, ela sabe. Sabe que é mentira. Ela vê no rosto da mãe que não há verdade. Só descaso. Essa mentira não serve para proteger Shizuka, mas para evitar responsabilidade. É mais conveniente fingir que tudo está bem. Essa resposta marca profundamente Shizuka. Não apenas ela perdeu o cão, mas ninguém se importa. Nem a escola, nem os adultos, nem mesmo sua própria mãe. Ela para de perguntar, ela para de esperar. Ela começa a quebrar por dentro. Takopi observa tudo. Ele sente que a missão de espalhar felicidade virou uma missão de impedir o colapso de uma alma. O que eu trouxe para ela? O que eu fiz? Ele começa a entender que o tempo não é o problema. As pessoas são. Shizuka, destruída, se cala. Takopi tenta animá-la, sem entender o que realmente aconteceu. Tá tudo bem, Pi. Eu vou trazer o Chep de volta, a qualquer custo. Anime-se, por favor, Pi. Shizuka não aguenta sustentar a dor da verdade e mente, com a voz baixa e trêmula. O Chep tá com o papai. Takopi, puro e inocente, acredita. Casa do papai? Eu vou agora mesmo ver, Pi. Ele oferece um pão velho, o único alimento que tem. Você tá com fome, Shizuka-chan? Toma um pedaço. Pi. Ela aceita em silêncio, derrotada. A fome fala mais alto que o orgulho. Takopi pensa: o que eu faço para animá-la, Pi? Mesmo sem entender a maldade do mundo humano, ele faz uma promessa. Eu não vou desistir, custe o que custar, Pi. Porque a Shizuka ainda está viva. Então eu vou dar meu máximo para trazer o Chep de volta de onde quer que ele esteja. E então, como se o universo testasse sua resistência emocional, surge a figura gélida de sua mãe, que diz antes de sair: enfim, tô indo trabalhar. Se vira com o jantar. Ah, e Shizuka, por que você tá com uma flor na cabeça? Sem carinho, sem empatia, apenas indiferença. A menina continua parada. O rosto inchado e manchado revela noites sem dormir, dias sem comer, e um coração que não sabe mais como pedir socorro. Takopi observa e registra em silêncio. Desde então, eu tentei várias coisas, mas o Chep sempre acabava sendo levado. No dia seguinte, indo para a escola. A sala de aula parecia um tribunal onde todos já haviam decidido.
Shizuka era a culpada. A mão da Marina-chan sangrou bastante, sabia? Que malvada! Ela podia ter pego alguma doença. Pague pelos danos. Com olhos baixos e ombros curvados, Shizuka tentava desaparecer em meio às carteiras. Marina, com um sorriso cínico e florzinha no cabelo, se aproximava como uma predadora diante da presa. Se desculpe, Hearts, diz Marina, empurrando Shizuka pela cabeça sem perder o tom doce, mas carregado de veneno. Takopi, impotente, observava. Não entendia como o mundo dos humanos podia ser tão cruel, mesmo entre crianças. Anda logo, Kuze-san! Marina repete com deboche, encostando o dedo na testa de Shizuka. Se desculpe. Anda, fala logo. Não vai morder de novo, né? Ela cochicha com um tom sádico no ouvido da menina. Shizuka respira fundo, olha para o chão. A classe inteira aguarda como juízes silenciosos, uns cúmplices, outros apenas covardes. No fundo da sala, uma voz quase tímida surge. Kuze-san! Diz o garoto de óculos, preocupado, mas hesitante demais para defendê-la. Mas fica atento à situação, pois como representante da classe, ele pensa que tinha que fazer algo. Quando Marina obriga Shizuka a se desculpar publicamente após a armação do Chap, todos os colegas de sala observam calados, exceto Kazu-san. Ele murmura, Kuze-san. Mas ele não tem coragem de interferir. Depois do evento em sala, Kazu decide segui-las escondido até o fundo da escola, onde Marina confronta Shizuka novamente com ofensas pesadas. Ele observa a cena à distância e pensa, eu sou o representante da classe. Eu devia fazer alguma coisa. No fim do dia, Marina espera por Shizuka atrás da escola e Marina a segue e entram em uma região com mato. Está sozinha. Chap ainda não voltou. Takopi, mais uma vez, observa escondido, sentindo que algo ruim está prestes a acontecer. Você acha que pode só me ignorar? Depois de tudo que eu fiz por você? Marina grita. Ela puxa o cabelo de Shizuka. Fala alguma coisa, sua inútil. Marina não para de ofender e bater na Shizuka e diz, você deveria sumir. Mas Shizuka não fala, não grita, apenas encara Marina com um vazio assustador, um olhar sem alma. Você não vale nada, sabia? Então, de repente, uma presença surge. Takopi, em pânico, empunha sua Happy Câmera. Prepare. Por favor, não machuque mais ela. Marina ri, vira-se para ele. Vai me filmar, polvo estúpido? Mas Takopi treme. Seu dedo encosta no botão da câmera. Um flash. Tudo fica branco. Quando a luz se dissipa, Marina está caída, imóvel, morta, entre folhas secas e raízes. A Happy Câmera quebrada e coberta de sangue. Um silêncio mortal domina a cena. O que eu fiz? Sussurra Takopi. Shizuka observa a cena. Primeiro com choque, depois com alívio. Ela se foi, você matou ela. Takopi tenta falar, mas as palavras se perdem. Eu matei? O que é matar? Ela sumiu. Ela não vai mais falar. Não vai mais se mexer. Isso é matar? Era isso que você queria? Ele pergunta. Shizuka não responde, apenas caminha até o corpo, abaixa-se e pega de volta a flor de papel do chão. Agora ela não vai mais tirar nada de mim. E pela primeira vez Shizuka sorri e diz olhando para Takopi, obrigada. Azuma, o representante da classe, caminha pela floresta silenciosa até encontrar Shizuka. Ela está suja, ferida e com o olhar perdido. Ao lado dela, Takopi observa em silêncio. Azuma hesita, mas diz com sinceridade. Eu fiquei preocupado, queria ver se você estava bem. Shizuka não responde de imediato, apenas murmura. Oh! Ele se aproxima, tentando entender. Shizuka então quebra o silêncio. Você veio até aqui por conta própria? Azuma confirma com a cabeça. Ninguém me pediu, eu só senti que precisava vir. A verdade é que Azuma também carrega suas próprias cicatrizes. Em casa, vive à sombra de um irmão mais velho que recebe toda a admiração e atenção da mãe.
Sua existência é silenciosa, negligenciada. E ao ver Shizuka tão quebrada, ele enxerga nela o mesmo vazio que carrega em si. Você é o representante da classe, né? Shizuka pergunta. Sou. Então me ajuda, por favor. Ela não grita, ela não suplica, mas suas palavras saem como se fossem o último fio de esperança. Takopi, confuso, questiona. Azuma, o que é matar? Eu pesquisei e... Azuma interrompe alarmado. Você não pode falar isso. Matar é acabar com alguém. Para sempre. Mas, se for para acabar com a tristeza dela... Takopi começa, inocente. Azuma se choca, mas então olha nos olhos de Shizuka. Ela não diz nada, mas o olhar é suficiente. Ela o encara com uma dor tão crua, tão silenciosa, que algo dentro dele quebra. Ele desvia o olhar, respira fundo e diz: Tá bom, eu vou ajudar. Shizuka abaixa a cabeça. Obrigada. Você é tudo o que eu tenho agora. Após a discussão explosiva com Azuma e o clima sufocante de medo, Takopi, desesperado para não ver Shizuka sofrer ainda mais, tenta encontrar uma solução. Com lágrimas nos olhos e sua inocência distorcida, ele retira da mochila mais um dispositivo vindo do Planeta Happy. A. Caixa de memória. Shizuka e Azuma observam em silêncio, confusos, até que Takopi explica em sua forma simples. Pi, você pode guardar qualquer coisa aqui dentro para sempre. Shizuka, já tomada pelo desespero e pela frieza, decide. Vamos colocar a Kirarazaka dentro disso. E assim Marina é encolhida e aprisionada dentro da caixa brilhante. O objeto, que poderia preservar lembranças bonitas como flores ou folhas, agora serve para esconder o corpo de uma criança. Takopi, sem entender o peso do ato, encara aquilo como uma forma de ajudar. Mas não basta apenas ocultar o corpo. Shizuka, pragmática, aponta. Se Marina sumir de repente, todos desconfiarão. É nesse momento que Takopi, cheio de boa vontade e ignorância, anuncia animado. Eu posso me disfarçar dela, Pi! Em um clarão, o pequeno alienígena se transforma na imagem perfeita de Marina Kirarazaka, com seu rosto, cabelo e uniforme escolar. A visão é grotesca, mas ao mesmo tempo convincente. Shizuka e Azuma reagem com espanto. Takopi, agora com a aparência da própria vítima, sorri inocente, sem noção da gravidade. Assim ninguém vai perceber nada, Pi. Shizuka, mesmo estremecendo diante da cena, força um pequeno sorriso. Na mente dela, aquilo significava um alívio temporário. Afinal, se Marina ainda existisse aos olhos dos outros, a verdade permaneceria oculta. Azuma, em choque, aceita em silêncio, preso na teia de culpa e carência, e Takopi, no corpo de Marina, olhando para os dois e perguntando docemente: Eu consegui ajudar vocês, Pi? No dia seguinte, o sol da manhã ilumina os corredores da escola, e o clima comum do dia a dia contrasta com o peso que os três carregam em silêncio. Takopi, agora disfarçado de Marina, caminha inseguro, seus passos trêmulos ecoando pelo pátio. Ele sorri, tentando imitar a expressão altiva da garota que todos conheciam, mas seus olhos ingênuos e sua fala quebrada quase entregam a farsa. Pi! Digo, oi, gente! Solta, forçando um sorriso desajeitado. As colegas de classe olham de lado. Algumas percebem algo estranho, mas não entendem bem o que. Marina sempre fora arrogante e cruel, e agora sua versão gentil e atrapalhada parecia destoar. Comentários cochichados começam a surgir pelos corredores. Nossa, a Kirarazaka tá estranha hoje, né? Ela não xingou ninguém até agora. Enquanto isso, Shizuka observa à distância, apreensiva. Cada erro de Takopi pode colocar tudo a perder. Por mais que aquele disfarce a salve momentaneamente, o coração dela bate pesado com a tensão. Já Azuma se vê em outra posição. Antes um garoto deslocado, agora ele está preso nesse segredo mortal. Sua carência,
causada pela negligência da mãe, o faz se apegar a Shizuka. Quando ela lhe pede ajuda, mesmo que indiretamente, ele sente que finalmente tem um papel: ser necessário para alguém. Enquanto isso, Takopi, ainda no corpo de Marina, tropeça em sua própria atuação. Com licença, Pi. Digo, saiam da frente. Mais tarde, os três se encontram e Shizuka, com os olhos baixos, tenta parecer calma, mas sua voz sai trêmula. Bem, vamos procurar pelo Chepe. Azuma a encara com desconfiança. Ele sabe que Chepe não está perdido, mas entende o que ela quer dizer. Antes que possa falar, Takopi, com seu jeito inocente, interrompe. O Chepe está com seu pai em Tóquio, né, Pi? Azuma suspira, exasperado. Já te falei que não podemos fazer isso agora. Temos que planejar tudo com cuidado. Azuma segura a testa, cansado. A situação já é pesada demais, e o alienígena parece não entender nada. Ele sabe que Marina está enterrada perto dali e que qualquer passo em falso pode colocar todos em perigo. O parque estava silencioso, exceto pelo som distante de carros. Shizuka estava ao lado de Azuma, olhando para o chão, com os dedos nervosos enrolando a barra da saia. Takopi, como sempre, tentava entender o que estava acontecendo. O irmão de Azuma aparece e o cumprimenta. Shizuka e Takopi, fingindo ser Marina, ficam admirados pelo irmão do Azuma parecer tão legal. O irmão de Azuma se despede para ir para o trabalho. Azuma, com as mãos nos bolsos, bufava de raiva. Meu irmão não precisa desse trabalho. Ele pode ganhar a mesada que quiser. Ele não estuda mais. E mesmo assim, é ele quem todo mundo elogia. Shizuka ergue os olhos lentamente, encarando o garoto. Mas ele trabalha, né? Azuma aperta o punho, ressentido. Trabalha sim, não porque precisa, mas para comprar um anel, para a namorada dele. O filho perfeito, sempre com tudo fácil. O garoto solta uma risada seca, amarga. Porque para minha mãe, eu só sirvo se tiver notas boas. Ela só dá as maravilhosas panquecas para o filho que tirar 10. Eu nunca cheguei nem perto. Shizuka abaixa a cabeça, absorvendo o peso das palavras dele. Um silêncio pesado cai, até que, num tom quase frio, ela diz: Então, por que você não pega o anel do seu irmão? Azuma se vira para ela surpreso. Roubar? Não é roubar, é pegar emprestado. Ele tem tudo, ele nem vai sentir falta. Responde Shizuka firme, mas com a voz baixa como quem tenta se convencer. Takopi sorri, inocente, e ergue um dos gadgets brilhantes. Se precisar, posso ajudar, Pi. Pouco depois, Takopi acompanha Azuma até sua casa. O clima lá dentro é sufocante. A mãe de Azuma mal olha para ele, sempre com os olhos brilhando quando fala do irmão prodígio. No quarto, Azuma encontra o anel. Mas antes que consiga fazer qualquer coisa, o irmão aparece na porta, cruzando os braços. Azuma, o que está fazendo aqui? O garoto congela. O silêncio pesa. Mas, ao invés de brigar, o irmão sorri de leve e diz: Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Sou seu irmão mais velho. Sempre estarei ao seu lado. Não importa o problema que tenha. Essas palavras ecoam na mente de Azuma como uma mistura de consolo e humilhação. Ele baixa a cabeça, frustrado, e decide desistir por enquanto. Depois disso, Takopi, sem entender nada, volta para a casa de Marina, sem saber que toda a situação só vai piorar. Takopi, fingindo ser Marina, senta-se à mesa com os pais dela. O ambiente é pesado, com uma tensão que ele não entende, mas sente. A mãe fala sobre o aniversário da avó, cobrando presença. Eu acho que você não vai se importar em aparecer para o aniversário de 60 anos da minha mãe, né? O pai, cansado, desvia o olhar e responde com desdém. Não vou, é o meu dinheiro suado. Eu posso gastar e beber quando me der na telha. Takopi, confuso, tenta manter a postura de Marina, mas o clima piora quando os dois começam a trocar acusações. A mãe o acusa de estar sempre longe, metido em bares,
e outras mulheres, se referindo também à mãe da Shizuka que trabalha como acompanhante, e ele rebate com amargura. Takopi força um sorriso tentando se encaixar. A situação é estranha para todos. O silêncio paira, e a mãe olha fixamente para Takopi, desconfiada. Ela percebe algo errado. A Marina, que está diante dela, não reage como a filha. Mais tarde, o pai questiona diretamente. Você quer vir morar com o papai? Takopi, ainda no papel de Marina, responde animado. Eu quero ir. É lá onde o Chep tá. Depois, sozinha com a mãe furiosa, se levanta. Você é tudo menos minha garotinha? E explode. Essa criança não é a Marina. Takopi, confuso, só consegue murmurar. Mamãe. Mãe de Marina dá um tapa na cara dela, se joga no chão e finaliza. Devolva minha Marina. Ela é minha filha preciosa. O peso da verdade começa a esmagá-lo. A discussão do casal cresce, velhas mágoas são expostas e Takopi percebe que aquela família está quebrada de um jeito que ele não pode consertar com felicidade. No silêncio que se segue, Takopi olha para os porta-retratos, as memórias que não lhe pertencem, e é consumido pela culpa. Diante da imagem da verdadeira Marina com seus pais, ele sussurra um pedido de desculpas. Me desculpem por tê-la tirado de vocês. Me desculpem por não ser ela. As lágrimas correm em silêncio. Ele entende que não pode ocupar aquele lugar, que amor emprestado nunca substitui o real. Em meio ao escuro da casa, Takopi, solitário, implora: volte para casa, Marina! Mas ele sabe que isso é impossível. Quebrou uma regra invisível, ultrapassou um limite moral e agora carrega o peso de uma identidade que não pode sustentar. Ao olhar os registros felizes daquela família, fotos, lembranças, sorrisos, ele encara a verdade. Marina, apesar de maldosa com Shizuka, era amada, e ele, um intruso, não pertence àquele lar. Em seguida, volta-se para o vazio da sala e aos prantos, como se os pais de Marina ainda estivessem lá, e faz sua confissão. Takopi. Pai e mãe da Marina, me desculpem. Me desculpem por tê-la tirado de vocês. Me desculpem por não ser ela. Eu preciso começar de novo. A casa de Marina é marcada por um ambiente tóxico. Seus pais vivem em brigas constantes sobre dinheiro, criação e rancores pessoais. O pai é ausente e a mãe, controladora e amarga, foca mais nas aparências do que na filha. Marina cresce negligenciada e solitária, descontando sua frustração em comportamentos cruéis, como o bullying contra Shizuka, refletindo o caos emocional do lar. A cena é cortada para... O local é uma área florestal isolada onde está em andamento uma pesquisa geológica. Um grupo de adultos, provavelmente da prefeitura ou da polícia, caminha entre galhos e vegetação alta. Um deles se abaixa. Hã? O que é isso? Tem alguma coisa aqui. Uou! O que diabos? Isso é uma criança? Ao retirarem a tampa de uma caixa semi-enterrada no chão, os adultos ficam horrorizados ao ver um corpo infantil dentro. É o corpo de Marina. Após a descoberta do corpo de Marina, a pressão psicológica sobre Shizuka, Azuma e Takopi chega ao limite. A polícia intensifica as investigações e a escola é tomada por tensão. Shizuka, obcecada pela ideia de ir para Fatokyo e começar de novo, pede a Azuma que assuma a culpa. Se você fizer isso por mim, eu vou te esperar. Para Azuma, ignorado pela mãe e sempre comparado ao irmão prodígio, essas palavras soam como a única prova de que ele importa para alguém. Sozinho, Azuma relembra memórias dolorosas. A mãe que prometia panquecas apenas se ele tirasse notas altas, o olhar vazio dela quando falhava e a forma como todo o carinho era reservado ao irmão. Esse passado o fragiliza, deixando-o mais suscetível à manipulação de Shizuka. Takopi, por outro lado, tenta convencê-lo. Azuma, contar a verdade vai deixar todo mundo feliz. Antes que tome uma decisão precipitada, o irmão mais velho de Azuma o encontra em casa
Diferente da frieza da mãe, o irmão o acolhe. Azuma, você não precisa carregar isso sozinho. Se algo aconteceu, pode contar para mim. Azuma tenta resistir, mas desaba nos braços dele, chorando pela primeira vez. Toda a raiva, a inveja e o medo se quebram diante de um gesto simples de carinho. Entre soluços, Azuma conta tudo. Sobre a briga, sobre o acidente, sobre o plano de esconder o corpo e até o pedido de Shizuka para que assumisse a culpa. O irmão o ouve em silêncio, sem julgá-lo. Eu tô aqui, a gente vai enfrentar isso juntos. Pela primeira vez, Azuma sente que não está sozinho. O acolhimento do irmão o salva do abismo emocional e impede que carregue um fardo maior do que poderia suportar. Boatos se espalham sobre a entrega do Azuma para a polícia e Shizuka entende que não verá mais Azuma e vai para Tóquio sozinha. Após os boatos da prisão de Azuma, Shizuka entende que não poderá mais contar com ele. Tomada pela ideia de que seu cachorro ainda está vivo, acredita na própria mentira criada para encobrir o crime. Com uma mochila leve e o olhar vazio, foge sozinha para Tóquio. Durante a viagem vemos suas memórias fragmentadas. Os maus tratos da mãe, o pai ausente, indo embora sem se despedir. Chepe, abanando o rabo, a única fonte de carinho verdadeiro. Cada lembrança reforça o peso da culpa e da solidão. Takopi, preocupado, tenta seguir seus rastros, mas sempre chega tarde. Chegando a Tóquio, Shizuka se vê perdida no caos da cidade. Ela imagina encontrar Chepe, mas na verdade busca um lugar onde possa ser amada e aceita. Esse arco aprofunda sua vulnerabilidade e mostra como a obsessão pelo cachorro simboliza a esperança de recuperar a única fonte de afeto verdadeiro que já teve. Cansada e desorientada, Shizuka finalmente encontra o endereço do pai. Tremendo, ela toca a campainha. A porta se abre revelando um homem surpreso. Papai, sou eu, Shizuka, diz quase sem voz. O pai hesita, olha para trás e força um sorriso nervoso. Shizuka, o que você está fazendo aqui? Antes que ele diga mais, um latido ecoa dentro da casa. Shizuka, esperançosa, pensa por um instante. Chepe! Mas logo vê que é outro cachorro. Correndo alegre pela sala. Atrás do animal aparece uma criança pequena, sua meia-irmã chamando pelo pai. Papai, quem é essa moça? O olhar do pai se endurece. Ele tenta disfarçar, mas Shizuka percebe o desconforto. Vê uma nova família, um lar perfeito do qual ela não faz parte. O pai, evitando o contato visual, fala baixo. Agora não é um bom momento. Volte para casa, Shizuka. Sentindo-se intrusa, rejeitada e invisível, Shizuka segura a coleira de Chepe com força, vira as costas e vai embora, sem dizer nada. Suas lágrimas caem silenciosamente enquanto desaparece pela rua. Shizuka, completamente desnorteada e dominada pelo sofrimento, decide tomar uma atitude macabra. Quer abrir os estômagos das crianças. Acreditando que Chepe estaria dentro delas, prova de que sua sanidade já se desfez. Quando Takopi se recusa a ajudá-la com gadgets, ela reage com violência. Após atingi-lo com uma pedra, Takopi cai no chão, zonzo. A dor desperta algo inesperado. Um lapso de memória profundo. Imagens embaralhadas voltam à mente, fragmentos de um passado que ele havia esquecido. Ele se lembra que, antes de conhecer Shizuka, quem o encontrou primeiro foi Marina. Perdido e faminto, Takopi foi ajudado por ela. Marina não foi cruel naquele instante. Deu-lhe pão, o ajudou a se esconder e até brincou com ele por um momento. Foi sua primeira conexão na Terra. Mas junto da lembrança vem a verdade sobre a vida de Marina. Pais que viviam em brigas violentas. O pai ausente e frio. A mãe frustrada, explosiva e cruel. Em um desses surtos, a mãe perdeu totalmente o controle.
Entre gritos e insultos, um objeto de vidro foi arremessado, atingindo Marina no rosto e deixando a cicatriz que carregaria para sempre. O sangue escorreu, mas a violência não cessou ali. O ódio acumulado explodiu. Marina, em desespero e fúria, pegou um dos cacos quebrados e, em um ato definitivo, golpeou a própria mãe. A briga terminou com a mãe caída, sem vida, no chão da sala. Takopi, escondido, assistiu tudo em silêncio. Seus tentáculos trêmulos, incapaz de compreender a crueldade do que via. A cicatriz tornou-se o símbolo de sua dor, mas também da fronteira que ela havia cruzado. Cada vez que se olhava no espelho, Marina revivia não só a violência sofrida, mas também o peso do crime que cometera. Na mente de Marina, Shizuka tinha tudo o que ela jamais teria. Chepe, o cão amado, que recebia carinho incondicional. Azuma, o garoto que amava, mas que só tinha olhos para Shizuka. O bullying, as humilhações, a armadilha cruel com Chepe, tudo nascia desse rancor e da inveja do que Shizuka tinha e ela não. Certa vez, em um sussurro frio, Marina deixou escapar seu pensamento mais sombrio. Se eu tivesse acabado com a Shizuka, tudo teria se resolvido. Ela levou tudo que era meu. Essa convicção distorcida moldou cada uma de suas ações. Para Marina, a violência não era apenas maldade, era a tentativa desesperada de eliminar a causa de sua dor. Ela finaliza tirando a própria vida. No presente, Takopi, ensanguentado, entende. Meu primeiro instinto não foi salvar Shizuka, foi salvar Marina. Ela foi a primeira, a menina que me deu pão, e eu falhei. As lágrimas escorrem dos olhos grandes do alien. Ele sente o peso de tudo. Marina, Shizuka, Azuma e Chepe. Todos presos em uma espiral de tragédia que ele não conseguiu deter. Enquanto está em colapso após o ataque de Shizuka, Takopi não apenas revive memórias da Terra, mas também recorda a única e mais importante regra de seu planeta natal. No planeta feliz, havia uma única regra inquebrável. Ao usar um dispositivo feliz, ele não pode sair da vista de um residente feliz, sem exceções. Mas Takopi quebrou essa regra com Shizuka, mesmo sendo por pura ingenuidade. Essa lei existia porque os dispositivos tinham poder absoluto. Podiam distorcer tempo, espaço, até ressuscitar alguém. Se usados sem supervisão, poderiam destruir tudo. Takopi sabia disso. Sua própria mãe o lembrava sempre dessa regra. Takopi sabia dessa regra, mas ao ver o desespero de Shizuka, ele cedeu. Ofereceu a ela o laço feliz acreditando que poderia confortá-la. Porém, em vez de trazer felicidade, o item foi usado no auge da dor da menina. E ela tirou a própria vida. Nesse instante, Takopi quebrou a única lei que não podia ser violada. Takopi, você quebrou a regra dos dispositivos felizes. Não pode usá-los estando longe do portador. Você falhou. A punição foi severa. Todas as suas memórias seriam apagadas. Ele seria revertido ao estado feliz em que nasceu, e jamais poderia retornar ao planeta feliz. Renasce apenas como um ser ingênuo, preso à missão de espalhar felicidade, sem lembrar por quê. Enquanto era arrastado pelo julgamento, Takopi ainda gritava, mas eu só queria fazê-la sorrir, Pi. Mas não houve clemência. No momento final, Takopi ainda tenta resistir. Mamãe, é porque eu preciso do relógio feliz, para voltar e salvar ela. Mas a sentença é dada. Tudo escurece. Quando desperta na Terra, Takopi não lembra mais de Marina, nem do motivo de sua missão. Apenas vaga com a ideia ingênua de trazer felicidade, até encontrar Shizuka. Agora, no presente da história, ao recuperar essa memória apagada, ele entende. Marina foi pai a primeira que tentou salvar. Ele perdeu tudo porque quebrou a regra. Seu exílio e esquecimento foram o preço pago por tentar consertar uma tragédia. Takopi chora. Marina, eu prometi que ia te fazer sorrir, e falhei. Mas ainda posso.
Ainda posso salvar a Shizuka, Pi. Takopi entende que sua existência na Terra está chegando ao fim. Diante de Shizuka em prantos, ele decide usar seu último recurso, o poder feliz. Se ele se sacrificar, pode usar a Happy Câmera uma última vez. Ele explica com a voz trêmula: Shizuka, vou fazer isso por você, a pessoa mais importante para mim. Então você terá o que realmente deseja. Ele se despede agradecendo. Obrigado por ser gentil comigo. Obrigado por brincar comigo. Obrigado por ter me dado o pão naquele dia. Shizuka, desesperada, grita seu nome. Taku, espere! Mas já é tarde. Ele desaparece, deixando apenas a promessa de que o sorriso dela será sua maior recompensa. Palavras finais de Takopi ecoando como uma carta aberta, não apenas para Shizuka, mas para todas as crianças do mundo. É para todos vocês que não estão mais sozinhos. Cresçam e tudo ficará bem. Eu sei que vai. Ele fala diretamente aos leitores. No sistema solar, no terceiro planeta chamado Terra, para todos vocês em 2016. Essas palavras marcam a ponte entre o sacrifício de Takopi e a continuação da vida para aqueles que ficaram. Então a história avança para um mundo sem Takopi. Shizuka acorda em sua cama, com a rotina escolar comum. A voz alegre de Takopi não está mais lá, mas no coração dela e de Marina algo permanece. Uma marca invisível, o eco de quem tentou até o fim fazê-la sorrir. As últimas cenas mostram Shizuka e Marina andando lado a lado em silêncio sob um céu estrelado. Takopi, em sua despedida cósmica, deixa sua última mensagem. Me traz felicidade, Pi, ouvir essas palavras. Eu sei, tudo ficará bem. A câmera se afasta, mostrando as duas caminhando em direção ao futuro. O mangá termina em um tom agridoce. Não há reparação completa para as dores vividas, mas existe uma semente de esperança, plantada pelo pequeno alienígena que só queria espalhar felicidade. Takopi no Genzai foi escrito e ilustrado por Taizan 5 e publicado pela Shueisha na revista Shonen Jump, entre dezembro de 2021 e março de 2022. A obra possui apenas 2 volumes, mas se tornou um fenômeno rápido por sua intensidade emocional e reflexões pesadas sobre infância, violência e afeto. O autor já comentou que sua intenção com a obra foi expor a dor que crianças podem carregar em ambientes familiares abusivos, mostrando como pequenos gestos de bondade podem significar tudo para quem vive na escuridão. Taizan 5 buscou equilibrar um design simples e fofo, Takopi, com uma narrativa brutal, justamente para chocar o leitor com o contraste entre aparência e conteúdo. Segundo ele, Takopi representa a ingenuidade diante de um mundo cruel, e sua jornada de falhas e tentativas de consertar tudo reflete a luta infantil por sobrevivência emocional. O objetivo do autor era provocar reflexão. Mesmo em meio à violência e tragédias, ainda há possibilidade de empatia e redenção. O anime Takopi's Original Sin foi produzido pelo estúdio Enichiya, dirigido e escrito por Shinya Ino, com trilha sonora de Yoshiaki Fujisawa. O diretor buscou retratar a dor sem exagerar na violência, preservando a essência trágica e simbólica do mangá. Segundo ele, a intenção foi traduzir com sensibilidade a intensa história de Takopi, um ser ingênuo confrontado pela crueldade e desespero humanos, equilibrando o visual fofo do protagonista com uma narrativa emocionalmente impactante. Essa abordagem foi muito bem recebida. O anime alcançou uma nota média de 9,7, refletindo sua força emocional e qualidade de execução. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comente, se inscrevam e deem like, por favor, pois deu bastante trabalho fazer esse recap. Arigato!